identificação. Vale a pena, né? Muito bom com a situação. A portaria virtual que utiliza o sistema de acesso com monitoramento remoto é parte fundamental dos novos empreendimentos com o perfil de condomínios inteligentes. Hoje eu recebo o coordenador de Direito Condominial da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, o doutor Rodrigo Carpati, para falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila. Prazer estar aqui. Bom, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como funciona esse sistema, então, de portaria virtual. Então, a portaria virtual, ela surge no momento em que os condomínios têm um custo elevado. Então, a gente passou aí por diversas crises e situações desde 2007, 2008, aquele boom imobiliário, e as pessoas começaram a economizar e começaram a rever o preço das taxas condominiais. E viram que um condomínio ele chega a ter 50%, 60% de custo com a mão de obra física. Isso fez com que a tecnologia trouxesse uma portaria remota, ou seja, aquele porteiro que está atendendo determinado prédio não atende só determinado prédio, atende uma gama de prédios, e isso faz com que o preço do serviço fique muito mais barato, viabilize aí uma diminuição significativa na taxa condominial. Então, ao invés de você ter um porteiro que atende exclusivamente um condomínio, um porteiro não. Quando você chega num prédio, você acha que você está diante de um porteiro, na verdade, para você ter uma portaria 24 horas, você precisa de 4 funcionários, em função da escala de trabalho, horário de almoço, horário de descanso. Então, você precisa de 4 funcionários. A partir do momento que você contrata uma portaria virtual ou remota, você passa a ter um barateamento do custo operacional, e daí a gente vai discutir se isso é favorável ou não, se os preços, se o serviço cai ou não, mas em termos financeiros o condomínio passa a ter uma economia muito grande. Então, um condomínio base, ele chega a gastar metade do que se arrecada com a mão de obra. E as vantagens de se ter isso? É seguro também? Então, muito se discute se é seguro. Aqueles que defendem a portaria virtual dizem que é mais seguro, porque o porteiro ele pode ali se distrair, e um operador à distância com equipamentos super modernos traria maior segurança. Enfim, de qualquer forma, eu entendo que a presença física de um porteiro inibe, mas um porteiro também que não está muito atento ao seu trabalho, ele pode servir de isca. Ao mesmo tempo que uma empresa de portaria virtual que trabalhe bem, pode ser favorável. Uma empresa que não tem ali todos os protocolos é desfavorável. Acontece que existe um custo operacional. Então, imagina um condomínio que tem uma portaria virtual e não tem internet de banda larga, ou aquela internet cai constantemente. Então, o condomínio fica extremamente vulnerável. Ou numa situação de emergência, em que as pessoas precisam sair e as portas não se abrem. Então, logicamente que todas essas circunstâncias precisam ser analisadas. Eu entendo que, independente da modalidade de escolha, se é a portaria orgânica com funcionários próprios ou se é uma portaria virtual, ela pode ou não ser segura. Depende da empresa e com certeza que precisa ser avaliado o custo-benefício. Nós temos portarias hoje virtuais que abrem o portão lendo a sua íris. Então, são tecnologias modernas, você tem botão de pânico, dedo de pânico, você tem diversas situações que podem ser favoráveis. Se você coloca a fibra ótica, você precisa ter uma reforma estrutural também para receber essa portaria. Isso pode sim ser algo bem seguro também. Quando tem o porteiro, né, às vezes a gente se identifica e identifica também todas as pessoas que estão com você. Nesse sistema, não há o risco de, por exemplo, a pessoa entrar e uma outra pessoa entrar junto? Porque o porteiro ali, pelo menos ele está olhando, ele viu que as pessoas identificadas são 3 e não 4. Então, a princípio sim, Priscila, mas isso é uma ilusão também, porque às vezes o porteiro ele está distraído. Num prédio pequeno, 10, 15, 20 unidades, é muito fácil. É melhor que o porteiro seja físico, porque ele conhece todo mundo, ele sabe, ele vê
as situações. Mas a partir do momento que você tem um condomínio maior, hoje nós temos aí, país afora, os condomínios clube, com mais de 1.000 unidades. Então, se a pessoa está entrando em 2, em 3 ou em 4, o porteiro, se ele não tiver recursos tecnológicos, ele não sabe. Então, imagina um condomínio de 17 unidades, igual ao que eu resido. Você tem um trânsito ali de 100 pessoas. Imagina num condomínio, não estou nem falando do de 1.000, no condomínio de 10 vezes mais, de 170 unidades. Então você vai multiplicando isso e a pessoa, por si só, não consegue, um operador de portaria não consegue identificar todo mundo. E com certeza a maioria dos prédios não contam com um aparato tecnológico quando tem porteiros. E a partir do momento que se opta por uma portaria virtual, você acaba sendo obrigado a ceder às questões tecnológicas. Por quê? Porque se não tiver todo mundo pré-identificado, você não consegue fazer o sistema funcionar. E daí você tem câmeras 360, isso funciona mais ou menos igual o shopping center. Então, quando aquele manobrista olha você entrando ali e fala, olha, seu carro está batido, aparentemente você fala, olha, eu preciso daquela figura física para ele identificar que eu entrei com o carro batido, senão o shopping terá uma responsabilidade. Mas não é verdade. Hoje existem câmeras que fazem aquela varredura automática e isso é muito mais seguro do que depender, às vezes, daquele manobrista ter anotado ou não que aquele carro tem um arranhão ou não. Então, eu acho que a gente não deve ir para o lado de que é mais seguro físico ou virtual. Ambos podem ser seguros. A gente pode ter física não segura, virtual não segura. Vai depender muito do investimento, muito do perfil dos moradores. A funcionalidade de uma portaria não está simplesmente na compra do sistema. Ela está na postura daqueles condôminos, no investimento do síndico em tempo para fazer aquilo funcionar. Então, são algumas variáveis que precisam estar presentes para que a portaria, para que um condomínio como um todo funcione bem. Tem também a questão de que o sistema pode falhar, né? E às vezes tem aquele sistema com digital, não funcionou, o porteiro aciona então para que a pessoa entre. Nesse sistema de portaria virtual também funciona desse jeito? Se ele não for identificado, alguém vai abrir o portão para ele? Então, se ele não for identificado, ele vai ter que tocar na portaria virtual e a pessoa vai abrir essa imagem lá na base dela e vai identificar, vai conversar com aquela pessoa, ver se realmente ele é um morador ou um visitante e vai liberar a entrada. E você disse, no caso de não funcionar, por exemplo, acabou a luz, então o condomínio precisa investir em no-breaks, investir em geradores. Então, o custo da portaria virtual é muito mais baixo do que uma portaria física, mas precisa ser mensurado o investimento e o prazo de retorno desse investimento com base no que se gastaria com uma mão de obra física. O senhor falou do comportamento dos condôminos, né? Precisa mudar também um pouco a postura, né? Tanto quando tem porteiro físico também. Então, a convivência do ser humano é complicado. Dentro de condomínios fica mais complicado ainda, porque quando você está dentro da sua casa, muitas vezes você se acha no direito de determinadas situações, esquecendo que o que deve imperar sempre é a vontade, a vontade coletiva. Então, algumas vezes você pega o carrinho de compras, está cansado e não devolve. Dentro da sua casa, não é um condomínio, você pode ter algumas atitudes porque você está dentro da sua residência, mas quando você está trabalhando numa situação coletiva, então o fato de você não devolver o carrinho, você está prejudicando terceiros. Então, o que eu quero dizer com isso? O comportamento é muito importante para a funcionalidade de qualquer situação, inclusive da portaria virtual. Então, aquele condômino que não quer se identificar ou quer ter mais facilidade, o que ocorre muito em condomínios é o abuso perante os porteiros. Como, por exemplo, a pessoa chega e liga para o porteiro, você pega as compras para mim. A senhora chega e fala assim, olha, dá para me ajudar a carregar as sacolas? Então, logicamente que existe aí um limite do que o porteiro pode ou não pode servir, mas normalmente existe um abuso quando existe uma pessoa física não só para situações de ajuda para uma senhora ou para compras, mas também abusos como, olha, a minha luz queimou, o senhor consegue vir trocar? Isso acaba prejudicando
o condomínio como um todo. Nesse aspecto específico, uma portaria virtual inibe com essa situação, mas você colocou muito bem, Priscila, a educação no condomínio é primordial para qualquer área, qualquer finalidade. Então a pessoa está pisando e tem alguém embaixo. Essa é a questão. Então cada vez que você faz alguma coisa no seu apartamento, tem um reflexo nos apartamentos de baixo. Quando você vai na piscina e dá um pulo e grita, pode ter alguém dormindo, ter um bebê. Então são situações que precisam ser consideradas quando a gente vive em coletividade. Tem até a questão dos sistemas, por exemplo, de digital. Então, quer dizer, todos os moradores precisam ter esse sistema cadastrado. O senhor falou até da questão, né, da íris. Então, mas tem gente que não quer cadastrar e quer que o porteiro abra, né? Também é uma questão de educação e principalmente pensar na segurança. No caso dos carros, com a portaria virtual, porque a indicação é que se baixe o vidro para que o porteiro veja quem está dentro do carro, né? Porque pode ser que alguém esteja ali no banco de trás. E como que fica essa questão com a portaria virtual? Então, os condomínios, primeiro a gente tem problemas, alguns assaltos recentes em condomínios com portaria. Eu não sou um defensor nem da portaria virtual, nem da mão de obra orgânica. Eu sou um defensor da legislação, eu sou um aplicador da legislação no caso concreto. Então, só para deixar isso claro, alguns roubos recentes em condomínios, as pessoas com porteiros físicos entraram através de controles remotos clonados. Então, tinha porteiro. Se você a gente volta para aquele papo inicial, se o universo é de 10, 15 unidades, ele identifica que aquele carro não é da garagem. Mas imagina uma garagem com 300, 400 carros. Então, se a pessoa entrar com controle emprestado, com um porteiro físico ou não, ele vai entrar. A questão de abaixar janelas, nem todos os condomínios têm aquele guarda, aquele segurança fora, e nem todas as portarias são próximas. Então isso também não vai resolver não resolve o problema nem com o porteiro. O que as empresas têm feito é a abertura do portão através do controle remoto. Existe um botão de pânico também, então aquela pessoa que está numa situação de pânico, ela precisa também conhecer as regras e utilizá-las. Ele pode apertar um botão de pânico. Existem alguns condomínios que colocam uma vaga do pânico, então se ele chega rendido, ele para num local específico. Então existem situações que precisam ser adequadas. E quando, eu costumo dizer que as pessoas, os bandidos, eles entram em bancos. Eles não vão deixar de entrar em condomínios. Então, o papel do condomínio é se guarnecer da melhor forma possível. Mas quando a situação tiver que ocorrer, infelizmente, ela acaba ocorrendo com a mão de obra física ou com a portaria remota. Eu não vejo uma perda de segurança em um ou em outro sistema. E também nós temos opções no mercado de uma portaria híbrida. Você pode ter uma mão de obra em determinado horário e a portaria funcionando em outro horário. Então, o importante é que exista uma análise de risco, uma análise estrutural daquele prédio para que seja implementado conforme a necessidade daquela coletividade e deliberado perante aquela massa condominial. Então, o mais importante é os anseios daquelas pessoas que moram ali. Às vezes o anseio é mais segurança, às vezes o anseio é diminuição de custo. Então, precisa ser levado em conta todas essas situações para partir para uma análise fática do caso e adequar as situações. Uma mudança de uma portaria com o porteiro e uma portaria virtual, ela precisa ser aprovada por todos os moradores, pela sua maioria? E se um morador não gostar da mudança, ele pode reclamar, ele tem o direito de pedir para tirar? Então, é importante, Priscila, que o condomínio é à vontade da maioria e deve-se seguir as regras estabelecidas na convenção. Se eu precisar trocar uma convenção, eu preciso de 2/3 dos condôminos. Porém, nesse caso específico, eu não estou suprimindo uma portaria. Eu só estou trocando uma forma de trabalho. Então, em tese, uma assembleia com maioria simples poderia, sim, aprovar essa mudança. E aquele condômino que não participou ou que foi voto vencido, infelizmente ele não tem a quem recorrer.
Ele precisa aceitar a situação. O que o condômino precisa, a gente agora falando em linhas gerais, precisa se posicionar, se adequar para viver então em condomínio? Então, o condômino ele precisa entender que ele vive coletivamente e que ele está ali suscetível às regras estabelecidas naquela convenção, às leis. Então, se houver uma lei que proíba uma portaria virtual ou que permita, então ele está suscetível à legislação estadual, federal e municipal e às decisões assembleares dentro dos limites daquela convenção estabelecida. É importante que o condômino, quando você entra no avião, você recebe aquelas regras, você lê o que está lá na frente. Quando você vai comprar um determinado produto ou contratar um serviço, você assina um contrato. Porque quando você se muda para um prédio, você acha que você pode fazer aquilo que você bem entender. Então, o condômino ele precisa se adequar às situações fáticas daqueles condomínios. Ele precisa entender que aquele condomínio ele tem regras, e aquelas regras foram estabelecidas por pessoas que conviviam lá. Elas podem ser mudadas, mas elas precisam respeitar quórums, estabelecer princípios e buscar orçamentos e critérios. Não é simplesmente a vontade individual. Então, quando a gente tem muita gente vivendo em um determinado espaço, é natural que existam opiniões contrárias, mas o que deve imperar sempre numa vida em coletividade é a opinião da maioria. E se a pessoa ela burlar alguma regra ou ela acaba tendo essas medidas de segurança, essa portaria virtual, essa implantação, né, que custou caro, não só para o condomínio, mas para o condômino mesmo, e ainda assim ele infringir essas regras, ele burlar essas regras. Então, por exemplo, não pode entrar carro não autorizado, mas ele deu o controle para uma outra pessoa, a pessoa entrou. Ela sofre alguma penalidade? Então sofre. Então, toda vez que houver um desrespeito às normas, dentro do que tiver sido estabelecido na convenção, no regimento interno, a pessoa ela vai ser notificada, depois ela vai ser multada e, em casos extremos, ela pode até sofrer uma ação judicial com uma obrigação de não fazer, para que seja impedida de realizar determinado ato com base numa multa, por exemplo, diária, ou em casos extremos, se ela for uma pessoa de convívio difícil, de comportamento antissocial, ela pode ter até privado dos direitos de convívio naquele condomínio. Em casos extremos, logicamente. Sim. No caso, se ela teve esses problemas de mau comportamento, burlou regras, ela pode ser direcionada a sair do condomínio? Ou o condomínio não tem esse direito? Tem, desde que isso passe por uma decisão judicial, não é algo administrativo. Então, e também não é um comportamento isolado que vai acarretar uma situação como essa. Vão ser reiteradas condutas antissociais que vão conotar com que aquele condômino seja um condômino antissocial. Ele vai ser multado, existe uma forma diferenciada de multar e pode ser chamada uma assembleia que opte pela exclusão do convívio dele, mas isso só vai ser confirmado mediante uma decisão judicial. O condomínio implantou todo esse sistema de segurança, esse sistema virtual, de portaria virtual, porém, entrou um ladrão no condomínio e assaltou um dos apartamentos, enfim. Quais os direitos, então, que esse morador tem, já que ele investiu e paga por esse sistema? Então, isso é muito importante que fique claro. A responsabilidade pela segurança pública é do Estado. Então, o condomínio ele não precisa e não deve fornecer segurança. Ele deve se guarnecer, ele deve controlar o acesso. O condomínio ele não é responsável por um furto ou um roubo que ocorra dentro de um condomínio. Ele só vai ser responsabilizado, por exemplo, se houve uma facilitação da portaria. Se, por exemplo, aquela porta ficou aberta, ou se o porteiro concorreu com determinado fato delituoso. Caso contrário, a responsabilidade de cuidar da sua residência, colocando uma porta blindada ou colocando uma câmera internamente, é do condômino.
Uhum. Em quais situações que o condômino se sentir afligido nos seus direitos, ele pode recorrer, ele pode contestar ali o condomínio até judicialmente? Pode, então. Qualquer situação que ele entenda que ele teria um direito, é importante que exista um diálogo. Ele tem uma administradora do condomínio, ele tem um síndico, ele tem um livro de ocorrências lá na portaria e ele começa a conversar. E se ele sentir que ele realmente está sendo prejudicado, ou que ele tem mais direitos do que o síndico ou a administradora estão passando para ele, ele pode recorrer ao judiciário. Mas é importante que o judiciário normalmente considera, normalmente não, via de regra, a supremacia da coletividade. Então, muitas vezes, as lides judiciais vão no sentido de que o condômino ele quer parar um carro maior do que a vaga comporta, ou ele quer sempre ter algo além do que a justiça, além do que o condomínio pode fornecer. Então, viram lides. Ou em casos inversos, onde o síndico é uma pessoa beligerante que não deixa com que o condômino exerça ali os seus direitos, impede que ele tenha um animal, impede que ele circule com aquele animal no chão. Então, isso também faz com que o condômino ingresse com uma medida judicial. Mas se essa regra for fechada em reunião de condomínio... Então, Priscila, existem algumas confusões, assim, os condôminos, as assembleias são soberanas, as regras elas podem ser feitas, mas a convenção e o regimento interno são normas de direito privado, então é o particular que pode escolher aquilo que ele quiser e que melhor atenda a coletividade, porém, ele está limitado ao texto da lei, ele não pode infringir o que diz a lei. Então, por exemplo, eu não posso impedir alguém de ter um animal numa unidade, porque a lei me garante o direito de ter esse animal. Então não adianta eu escrever naquela convenção situações que contrariem a legislação. Então essas normas elas são nulas de pleno direito e não produzem os seus efeitos. Então todas as vezes que o síndico impor uma situação que a lei traz de forma contrária, aquele condômino tem um direito aviltado e pode ingressar em juízo para fazer valer os seus direitos. Por mais que aquela convenção esteja explícita em sentido contrário, se a lei determinar de outra forma. Tem alguns condomínios que eles proíbem mesmo que tenham animais, então isso não pode. Para o direito brasileiro, o animal ele é um bem móvel dotado de locomoção. Então, manter um animal dentro de uma unidade é o exercício regular do direito de propriedade. O que pode ser impedido e legislado são as perturbações ao sossego, saúde e segurança. Certo. Eu não posso ser impedido de ter um animal. Eu posso ser impedido de ter um animal que lata de forma intermitente, que ofereça um risco para a segurança ou para a saúde. Isso o condomínio pode regrar. Por exemplo, o condomínio pode regrar a circulação desse animal em área comum, mas não pode impedir que a pessoa circule com ele, ou obrigue uma situação vexatória que ela carregue apenas o animal no colo para sair do prédio. E a questão de barulho, né? Porque sempre tem no condomínio esse problema com o barulho. Quais são os limites e de que maneira a pessoa que se sente incomodada pode reclamar junto ao condomínio, pode exigir alguma tomada de medida? Então, o barulho é um eterno Desafio, né? Desafio. Outro dia, já faz um tempo, saiu numa revista da área condominial, no sentido de que metade dos barulhos são imaginários. Então, nos grandes centros a gente sofre com estresse, então a gente já está escutando barulhos, às vezes, quando eles não existem. Os condomínios têm problemas acústicos, então, às vezes, a pessoa nem está fazendo muito barulho, mas aquele isolamento não é tão bem feito. Nós temos algumas ABNTs que trazem limites de barulhos, e esses decibéis previstos nessas ABNTs, que seriam norteadoras para o que pode e o que não pode, eles não atendem à necessidade do condomínio. Então, por exemplo, um micro-ondas ligado numa residência já traz perturbação à unidade de baixo, mesmo estando dentro da norma. Então, para a norma ABNT, esse micro-ondas já estaria acima dos decibéis. Então, a questão do barulho, ele vai ter que ter um respeito mútuo entre aqueles condôminos. Algumas vezes se propõem propostas como colocar carpete, isso ajuda a melhorar.
mas em casos extremos essas situações viram grandes brigas judiciais em função dos problemas de convívio. Nós temos prédios com isolamentos muito ruins, onde a pessoa aperta a descarga ou ela anda assim mesmo sem calçado na sala e já causa uma perturbação. Infelizmente não tem uma solução, dá para melhorar, diminuir um pouco o impacto, é um investimento alto também, e se a pessoa tiver uma tolerância muito pequena, ela vai ter que se mudar porque ela não vai conseguir suportar. E algumas vezes existem sim abusos, as pessoas dão festas ou tem 3, 4 animais no condomínio, na unidade, isso traz uma perturbação. Em casos extremos, a justiça determina inclusive um perito acústico para verificar se aquele barulho está ou não burlando a norma. Se estiver burlando, a pessoa vai sofrer sanções ou vai ser obrigada a tentar minimizar o impacto. A construtora não pode ser responsabilizada por isso, por deixar um isolamento então mal feito ou com menor do que deveria? Então, a norma acústica é de 2013, então a maioria dos condomínios são anteriores a isso. Até 2013 não, a partir de 2013 sim, mas se esse problema for especificamente isolamento entre unidades. Que daí no caso, esse, como o senhor disse, deu o exemplo da descarga, esse barulho. Não necessariamente, precisa pegar a norma para saber se aquele barulho da descarga vai estar realmente, existe um decibelímetro que o perito vai medir se aquele barulho está fora das normas. Então, quer dizer, não quer dizer porque você está escutando o barulho que ele está fora das normas e que não tem isolamento. Tem pessoas que têm uma sensibilidade grande e pode sentir um incômodo maior do que outros. Doutor, estamos chegando ao minutinho final do programa. Eu queria que o senhor deixasse, então, as considerações do senhor para quem está assistindo a gente. Então, acho que vida em condomínio é um grande desafio. A gente falou aqui de diversas situações, desde portaria virtual, animais. E o grande desafio vai ser sempre buscar um convívio harmônico, não só pelo síndico, pelo advogado do condomínio, como pelos moradores, funcionários dos condomínios, porque o crescimento natural dos grandes centros não encontra outra alternativa senão o condomínio edilício. Então, ele vai cada vez mais fazer parte da nossa rotina e cada vez mais nós precisamos aprender a conviver de forma harmônica e ter muito bom senso no convívio. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. O programa Em Discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e no canal da Rede Alesp no YouTube. Segue a gente lá e fique por dentro de toda a programação da TV do maior parlamento da América Latina. Tchau, tchau.